Fala pessoal, estamos aqui novamente para dar encerramento ao tema que nós iniciamos nas duas últimas videoaulas sobre o tópico desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então hoje, nesse nosso encontro, nós vamos ter que explorar um pouquinho sobre qual é o quadro socioeconômico que nós encontramos entre os países subdesenvolvidos. É interessante que a partir da nossa última videoaula, quando nós exploramos algumas abordagens teóricas que tentavam justificar o problema do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, o que nos ficou muito bem claro é que existem sim algumas características notáveis dentro das sociedades chamadas de subdesenvolvidas. Essas características, se a gente pudesse traçar uma síntese entre o que aquelas abordagens teóricas nos disseram, é que existe sim uma dependência externa, principalmente em relação aos países do norte industrializados, tidos como os desenvolvidos, e também uma desestruturação ou uma desorganização muito clara internamente nas sociedades subdesenvolvidas entre os seus fatores de produção. Essa é uma característica talvez um tanto quanto comum entre todos aqueles teóricos, embora, como nós já vimos na aula passada, tenham propostas diferentes para problematizar a questão. Para tratar sobre esse quadro socioeconômico do subdesenvolvimento, alguns indicadores são recorrentes e valeriam a pena nós passarmos por eles em se tratando desse preparatório para as provas de vestibulares. Falamos, por exemplo, em indicadores como o setor primário numeroso, a economia ruralizada, como é que se encontra o setor secundário, o setor terciário por seu turno e alguns problemas demográficos. Gostaria de salientar, meus queridos e minhas queridas, que esses indicadores aqui apontados na nossa videoaula, eles não são exaustivos. Em outras palavras, valeria a pena vocês também explorarem outros fatores que são comuns ou recorrentes quando se trata da análise do subdesenvolvimento. Esses aqui, elencados na nossa videoaula, são aqueles mais recorrentes, mas não podem esgotar, na verdade, a nossa análise, que, como nós já vimos, assim como oferecem diferentes perspectivas teóricas para o problema, também resumem diferentes fatores para analisar a mesma problemática. É interessante que os países subdesenvolvidos eles vão apresentar um setor primário muito numeroso em termos da empregabilidade da população economicamente ativa. Isso se deve a um processo de urbanização que foi atrasado e que, em muitas das vezes, ainda mantém boa parte da parcela populacional vivendo nos contextos do campo, em função também pelo fato da industrialização ter sido de maneira desorganizada. E essa desorganização do setor secundário fez muitas das vezes a população ainda permanecer na zona rural, ou caso tenha ido para a cidade, ter retornado ao campo, porque lá talvez lhe traria uma maior estabilidade em função das imprevisões com relação à zona urbana e até mesmo à industrialização que se continha nela. A economia rural desses países, dessas sociedades, muitas das vezes apresenta um problema evidente, que é a concentração de terras na mão de poucas pessoas. É o problema chamado da concentração fundiária. Além disso, a produção da agricultura, da pecuária, do extrativismo, muitas das vezes ela é pouco produtiva porque ainda congrega fatores e elementos tradicionais, ultrapassados, e a produtividade não consegue ser eficiente nesse sentido. Por isso que muitas vezes confronta-se as técnicas tradicionais com alguns princípios de uma tendência de modernização do campo. Essas economias ruralizadas, o que muitas delas têm em comum é uma ênfase que é dado à exportação, ao mercado externo, enquanto o mercado doméstico acaba ficando realmente com as sobras, ou não recebe a mesma atenção dentro do peso da balança comercial.
Algumas delas passaram, a partir de meados do século XX, pela chamada Revolução Verde, que é quando a mecanização chegou ao campo, a engenharia genética, para trazer um rendimento da produtividade. Mas ela trouxe um revés um tanto quanto negativo, porque essa Revolução Verde, ela na verdade despertou uma dependência externa muito grande em relação à tecnologia que vem dos países do norte e acabou criando uma desigualdade fundiária, porque nem todas as terras receberam esses investimentos. E as terras que receberam, obviamente, ficaram concentradas nas mãos das elites. Esse é um problema que é fundamental dentro da caracterização do subdesenvolvimento. Quando nós olhamos para as indústrias, o setor secundário, nós conseguimos notar que boa parte dele é dependente, seja dos investimentos externos a partir das multinacionais ou a partir dos investimentos estatais em setores estratégicos. Isso nos leva, portanto, a inferir que o contexto dos países subdesenvolvidos apresentam muitos entraves, sejam estruturais, sejam burocráticos, para a iniciativa particular, para realmente os negócios possam fluir de modo mais livres ou de forma mais regularizada por si mesmos. E é por isso que, tendo alguns setores estratégicos recebendo muitos investimentos, uma economia rural que, na verdade, embora concentre ainda boa parte da população economicamente ativa, mas que não apresentam garantias de trabalhistas ou de condições econômicas, o setor terciário ele acaba sendo hipertrofiado. Em outras palavras, esse termo um tanto quanto complexo, nada mais significa de que o setor, né, ligado à prestação de serviço, ao comércio, por exemplo, ele acaba recebendo a maior parte da população economicamente ativa desses contextos subdesenvolvidos. E muitas das vezes essa população não tem uma qualificação técnica, não tem um conhecimento necessário para que o serviço ou o comércio possa ser prestado de forma eficaz, de forma, na verdade, qualificada. Por isso, nós falamos na precarização das prestações de serviços. Muitas das vezes, os trabalhos nesses contextos terciários geram o desemprego, em função tanto da questão estrutural, por assim dizer, quando há realmente a substituição, por exemplo, da prestação de serviço por computadores, ou por secretárias eletrônicas, ou por caixas eletrônicos, né? Ou em função das conjunturas, que é aquelas que são sazonais, cíclicas, que dependem realmente de momentos e não são ligadas a um sistema, uma estrutura mais consolidadas. Por isso que o setor terciário é problemático dentro dos contextos subdesenvolvidos, porque realmente redundam em desempregos, em informalidades, em terceirizações, e isso recentemente, isso inclusive está na pauta das próprias decisões políticas atuais do Congresso Nacional Brasileiro. Outro fator que é notável dentro dos contextos subdesenvolvidos são as questões demográficas, ou seja, relacionadas à própria dinâmica populacional. Enquanto alguns países apresentam uma explosão demográfica, aquele baby boom, né, o crescimento acelerado da sua população, isso trouxe para os mesmos uma dificuldade muito grande em conseguir ofertar para essa população nascente condições dignas de acesso à educação, à segurança, ao saneamento básico, condições socioeconômicas de modo geral. Mas, por outro lado, aqueles países que conseguiram um certo nível de desenvolvimento, de emergência, embora apresentem na atualidade uma redução do seu crescimento vegetativo, mesmo assim o que se nota entre eles são problemas ligados às previdências sociais, em função do envelhecimento populacional e da diminuição da taxa de natalidade que está criando um desfalque, né, na contribuição para a previdência social. E se cada vez mais vem nascendo uma quantidade diminuta de pessoas e na verdade, um crescimento
das faixas etárias cada vez mais idosas, isso vem provocando um crescimento insustentável dessas sociedades, porque é óbvio que para manter a produtividade, as engrenagens da economia e da sociedade movimentando, é necessário, é fundamental que exista esse fluxo de co-investimento nos setores da previdência social, por exemplo, e que cada vez mais vem sendo desfalcado, vem criando-se um déficit nesse sentido. Por isso, esses países ou as sociedades tidas como subdesenvolvidas, muitas delas combinam essas problemáticas que são recorrentes quando nós analisamos as provas de ciências humanas, de ciências sociais, dos seus vestibulares, que acabam cobrando de você, meu candidato e minha candidata, a noção e a competência para saber não só explorar o que significa cada uma dessas questões, mas saber interrelacionar, ou seja, criar uma relação de causa e consequência entre elas. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que a partir de então, dessa nossa videoaula, vocês se focassem realmente na realização de algumas questões e de exercícios para criar essa habilidade. A nossa videoaula tem o propósito de criar esse mapeamento básico para que a partir de então vocês consigam realizar as leituras, interpretações e realizações de exercícios. Meus queridos e minhas queridas, por hora então deixo vocês agora com o desafio de realizar todas as problemáticas e questões que vão aparecer nas suas provas. Como eu sempre digo, confio muito no potencial de cada um de vocês. Sei que é só por uma questão de tempo que nós conseguiremos chegar ao nosso sonho da aprovação nas grandes universidades. Não desistam, permaneçam-se fortes, permaneçam-se focados e confiantes em tudo isso que nós estamos construindo ao longo desses nossos encontros. Nunca se esqueçam que eu estou junto de vocês e sei que essa nossa união nos levará ao infinito e muito além do vestibular. Um forte abraço, aqui se despede o professor Alan Camargo e até a próxima!